Somos, por isso, homens e mulheres cheios de sorte, por poder participar neste momento histórico, nesta aventura épica, de ajudar a construir uma alternativa em Portugal. Porque Portugal precisa de uma alternativa. Hoje mesmo, duas notícias que fazem a atualidade são sinal de uma enorme preocupação. A era da desconfiança está evidente, quer no desporto, com esta notícia triste da desqualificação do vencedor da Volta a Portugal em bicicleta, por doping, quer na política, com todo o episódio referente às escutas. Em ambos os casos, é a desconfiança que emerge. Em ambos os casos, perdemos capital social, perdemos capacidade de acreditar naqueles que vencem numa corrida desportiva, perdemos capacidade de acreditar nas instituições, seja a Presidência da República, seja Governo, seja um jornal. Ora, não há pior que para um país que a perda da confiança. Não há endividamento, déficit externo, desequilíbrio das contas públicas, que seja tão grave como o déficit de confiança. E Portugal vive um tempo de profunda erosão da confiança. Isso tem um preço elevadíssimo para todos nós. A quebra do capital social é trágico para qualquer sociedade. Nós precisamos de reforçar os elos que nos unem. Precisamos de reforçar a confiança. Nenhum país se desenvolve, nenhum país é capaz de criar riqueza se não tiver em si uma enorme confiança. Confiança do Estado nas instituições, nas empresas e nos cidadãos. Confiança das empresas no Estado, confiança nas empresas entre si, confiança dos cidadãos entre si e confiança de cada um de nós em si próprio e, finalmente, confiança de todos nós no nosso país. É fundamental neste tempo resgatar a confiança. É um enorme desafio que temos à nossa frente. Se Portugal não for capaz de vencer a batalha da reconstrução da confiança, nenhuma crise será possível vencer. Mas para isso, os políticos são chamados a dar um contributo essencial, porventura diferente daquilo que muitas vezes vemos ser dado. Nós não podemos continuar a assistir no terreno da política a uma permanente discussão sobre o passado, sobre quem tem culpa, ou pior ainda, haver um desfilar de ataques pessoais de um lado e do outro. A política não pode continuar a ser um território de guerra civil, um território de guerra de todos contra todos. A política precisa de ser capaz de inspirar, de mobilizar, de ajudar a olhar o futuro, de ajudar, antes e em vez de encontrar culpados, a poder mobilizar todas as nossas energias para vencer os enormes obstáculos que temos à nossa frente. Nós precisamos de ter uma aposta clara, de deixar de apostar sempre e em todas as circunstâncias em olhar e mostrar o que está mal, para fazer uma aposta muito mais inteligente, muito mais relevante, em olhar para o que está bem e aprender com o que está bem. Perceber, perante cada boa prática que existe em Portugal, quais são os seus fatores críticos de sucesso, como é que os podemos disseminar, como é que podemos envolver mais e mais gente na construção de Portugal. Por isso, ao longo destes dias, temos feito um roteiro de Portugal no seu melhor, à procura das escolas que funcionam bem, das associações que são exemplares, das empresas que em crise conseguem vencer, à procura das associações que defendem um ambiente com bom senso e equilíbrio, ou à procura das associações como a Associação Nacional de Direito ao Crédito, que desenvolvem ferramentas tão importantes quanto o microcrédito. Nós precisamos de ser capazes de desocultar a realidade, de ver as coisas extraordinárias que estão à nossa volta e nelas, e com elas, nos inspirarmos para construir um país melhor. Só assim podemos vencer a crise séria em que estamos. Precisamos de construir esta política pela positiva, esta política com alma. E os políticos precisam de ser, neste contexto, acima de tudo, mobilizadores. Ter, com certeza, credibilidade, ter coragem, ter capacidade de enfrentar este tempo difícil. Mas a questão não está nas soluções técnicas ou nas discussões como o TGV. A questão está, para qualquer político responsável, hoje, em 2009, em Portugal, na capacidade de mobilizar o melhor que nós temos. E por isso temos 3 grandes ambições para Portugal. Na Assembleia da República, onde estaremos a partir de setembro, vamos ter muito claro a ambição de sempre e em todas as circunstâncias não deixar ninguém para trás. Este é um tempo
muito típico de salve-se quem puder. É um tempo de egoísmos e de condomínios fechados. Nós precisamos de afirmar neste tempo a solidariedade, a coesão social, a justiça social. Precisamos de não deixar ninguém para trás. Numa construção de uma mesa com lugar para todos, mas também de uma mesa que é responsabilidade de todos. Mas temos outra ambição que vai a par com esta. Só podemos cumprir este objetivo se, enquanto país e enquanto economia, formos capazes de criar mais riqueza. Portugal tem o desafio de criar mais riqueza e sabê-la distribuir com justiça. E criar mais riqueza quer dizer uma economia mais produtiva, empresas mais competitivas, trabalhadores, gestores e empresários mais corajosos e cientes da sua responsabilidade. O MEP tem a ambição de criar mais riqueza para todos. E, finalmente, a terceira ambição que viveremos nesta legislatura que iremos iniciar é a ambição do permanente compromisso com o futuro. Nós temos uma responsabilidade e, por isso, tem para nós um grande significado simbólico a presença do MEP Júnior, que está por aí espalhado, das crianças que estão connosco. É também por elas que o MEP existe. O MEP tem a ambição de construir um compromisso com o futuro, um compromisso de um futuro sustentável, de sustentabilidade ambiental, de sustentabilidade humana, que seja possível deixar aos nossos filhos e aos nossos netos uma herança da qual nos possamos orgulhar. Um país em que vale a pena viver, algo de melhor do que a herança que recebemos. Este compromisso com o futuro exige sacrifício. Exige a capacidade de semear hoje para que eles possam colher amanhã. E não gastar hoje aquilo que é deles amanhã. Nós temos que ter esta capacidade de entrega, esta generosidade com o futuro, com aqueles que nos vão suceder. Temos, por isso, enquanto MEP, esta enorme ambição de um compromisso com o futuro, de o trabalhar todos os dias em nome dos nossos filhos e dos nossos netos. Sermos capazes de deixar um país do qual eles possam ser co-construtores, continuando a nossa herança. E é neste caminho, meus amigos e minhas amigas, que aqui estamos. De uma forma simples, com uma determinação serena, mas com uma profunda convicção. O MEP desenvolve esta atividade política com uma enorme alma, com uma entrega total. Hoje via o Bruno, que aqui está na minha mesa, ou o Alexandre, que ali está, a entregarem revistas, fazendo contactos com pessoas, com uma entrega, uma combatividade, uma capacidade de convicção que era impossível a quem passava não ficar tocado pela generosidade, pela energia, pela alegria destes meus dois colegas e de tantos que foram hoje trabalhando neste contacto direto com os portugueses. Por isso, como disseram as minhas colegas e os meus colegas que estão aqui comigo, há um voto útil dia 27. Mas não é o voto útil que vos querem convencer. Há um voto útil para renovar a política portuguesa. Há um voto útil para colocar no Parlamento a voz da política da esperança. Há um voto útil para abrir um horizonte livre de interesses com uma voz no Parlamento do MEP. As grandes massas, lá fora, vão decidir, porventura, quem ganha as eleições. Mas há uma imensa minoria que aqui está, e está lá fora, que conhece o MEP, que sente que o MEP pode fazer sentido. E é essa imensa minoria, cada uma e cada um de vós, que vai fazer a diferença. Que vai votar útil e abrir uma avenida para que o MEP possa ser uma voz na política portuguesa. Nós temos perante nós este enorme desafio. Esta nossa imensa minoria, cada vez maior, dia 27, poder fazer ouvir a sua voz, poder fazer ouvir a sua capacidade de acreditar no futuro, porque todos nós que aqui estamos partilhamos seguramente o desejo que os nossos medos não vençam os nossos sonhos, que a capacidade de acreditar e de lutar por um país melhor faça sentido para o nosso cotidiano. Não somos um grupo de desistentes,
Somos, ao contrário, um grupo de homens e mulheres que dará sempre e em todas as circunstâncias o melhor pelo seu país, pelo futuro de si próprio enquanto comunidade, pelo futuro das novas gerações. É esse o desafio que vos deixo. Venham daí connosco, neste movimento imparável da construção da esperança. E dia 27, vamos afirmar que melhor é possível. Vamos afirmar que a política pode ser diferente. Vamos afirmar que há outro olhar sobre o futuro. Contamos convosco para este grande desafio. Bem-ajam, muito obrigado.